em Mateus, capítulo 5. Versículo de número 17. Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom estar na tua casa, te adorando, nos alegrando na tua presença. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que nos capacita, e suplicamos o teu auxílio, a capacitação que vem de ti, Senhor. Edifica a tua igreja, alimenta a nossa alma e nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O autor do hino Maravilhosa Graça, John Newton, ele, em uma de suas cartas, escreveu as seguintes palavras: a base da maioria dos erros que cometemos como cristãos é o fato de que somos ignorantes acerca da natureza e do desígnio da lei de Deus. Então ele diz que nós não somos esclarecidos a respeito da lei de Deus. Qual o lugar da lei de Deus em nossas vidas? Qual é o desígnio da lei de Deus em nossas vidas? Qual é a natureza da lei? E para superarmos, irmãos, essa situação de ignorância a respeito da natureza e do desígnio da lei de Deus, é preciso nos voltarmos para as palavras de Jesus, especialmente nesse trecho aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 17, até o versículo 48, Jesus, na verdade, está fazendo uma exposição a respeito da lei. Jesus aqui vai nos ensinar preciosas verdades a respeito da validade da lei, do cumprimento da lei, da espiritualidade da lei. Então, com a graça de Deus, eu gostaria de, nesta manhã, que possamos ouvir, acima de tudo, a voz de Jesus nos ensinando por intermédio da sua palavra. Que Jesus nos ensine, que Jesus nos edifique, que Jesus nos alimente, que Ele mesmo, por intermédio da sua palavra, nos faça crescer na graça e no conhecimento dEle como Senhor e Salvador da nossa vida. A primeira verdade que Jesus nos ensina através dessas palavras é a respeito da validade da lei. Ele diz isso claramente no versículo de número 18, quando diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Neste versículo, Jesus claramente nos mostra a validade do Antigo Testamento. A palavra lei aqui se refere não apenas aos 10 mandamentos, não apenas a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas a palavra lei aqui está sendo aplicada no sentido de todo o Antigo Testamento. Portanto, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus diz, na verdade, vos digo, ou seja, Jesus, no uso de sua autoridade, afirma a validade do Antigo Testamento. Jesus então afirma que o Antigo Testamento é a palavra de Deus.
não apenas o Novo Testamento. O que Jesus está nos mostrando, irmãos, é que a Bíblia como um todo é a palavra de Deus. Nenhuma frase da Bíblia, nenhum parágrafo, nenhum capítulo, nenhum livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pode ser desprezado. É palavra de Deus, precisa ser crida, lida, conhecida e pregada. Desprezar a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus é desprezar a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Se eu desprezo o Antigo Testamento como palavra de Deus, eu estou desprezando a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Porque é Ele mesmo que está dizendo: em verdade vos digo, não passará, ou melhor, não passará o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, é preciso, amados irmãos, compreendermos que um livro da Bíblia lança luz sobre outro livro da Bíblia. E sem essa unidade orgânica, não cresceremos em conhecimento, em entendimento da palavra de Deus. Êxodo precisa de Gênesis. Gênesis ilumina Levítico. O Pentateuco ilumina os profetas. Os profetas trazem também luz para o Novo Testamento. De maneira que, como disse Agostinho, o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. Existem livros no Novo Testamento, por exemplo, o livro de Hebreus, que não compreenderemos a mensagem do livro de Hebreus se desprezarmos a lei do Senhor, o Antigo Testamento. Um outro comentarista bíblico disse: o Antigo Testamento é o Evangelho em botão, o Novo Testamento é Evangelho aberto em flor. O Antigo Testamento é o Evangelho brotando, e o Novo Testamento é o Evangelho já em espiga formada. Diga amém. Amém. Portanto, irmãos, amados irmãos, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, é válida e é usada pelo mesmo Espírito para nos edificar, nos alimentar. Não podemos desprezar nenhum livro da Bíblia, porque ao desprezar qualquer livro, estaremos perdendo a palavra de Deus, que é capaz de edificar a nossa vida. Há um movimento aí de alguns pregadores que têm menosprezado o Antigo Testamento, né, que têm escanteado o Antigo Testamento, e ao fazer isso, eles estão indo contra a autoridade de Jesus e contra a palavra de Jesus. O Antigo Testamento é palavra de Deus. Você crê nisto? Você tem lido o Antigo Testamento? Você tem investido tempo para ouvir a voz do Espírito Santo através dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas, como palavra de Deus que nos edifica, que nos alimenta, que nos adverte, que nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito e é válida para a nossa edificação. A segunda verdade que Jesus ensina é sobre o cumprimento da lei. E isso nós lemos no versículo de número 17. Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Talvez os escribas e fariseus, eles pensassem que Jesus estaria sendo um pregador de novidades. Jesus estaria trazendo coisas novas. E o que Jesus vai mostrar aqui é que ele não é um pregador de novidades. Ele não veio trazer algo novo que Deus ainda não houvesse anunciado, que Deus ainda não houvesse profetizado. E é isso que ele afirma: eu não vim revogar a lei, eu não vim desprezar a lei, eu vim cumprir. Ele veio
aquele que era desde toda a eternidade, o Deus Filho, tornou-se homem e como Deus homem veio. Ele veio para cumprir toda a lei. Em seus mínimos detalhes, o traço do T e o pingo do I devem ser cumpridos porque é palavra de Deus. O verbo cumprir, no verso 17, conforme o comentarista nos aponta, está sendo usado no sentido de prestar plena obediência. Então, quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei e os profetas, ele está dizendo, eu vim prestar plena obediência ao que Deus revelou pela boca dos profetas. Jesus não despreza a palavra de Deus. Ele cumpriu, ele plenamente obedeceu. Ele leva às últimas consequências tudo que fora dito na lei e nos profetas. Jesus cumpriu as profecias. Jesus cumpriu os padrões, os tipos, as promessas de todo o Antigo Testamento. Tudo que no Pentateuco, tudo que nos profetas apontava para ele, nele, em sua encarnação, foi cumprido. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus é o amém de Deus. Ele é a semente da mulher. Ele é o servo sofredor. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacerdote. Ele é a oferta. Ele é o rei. Ele é o profeta. Ele é a palavra. Ele é o templo. Nele plenamente todos os tipos, todos os símbolos, toda promessa é cumprida. As promessas não ficaram esvaziadas, os símbolos não ficaram inutilizados, esquecidos. Jesus diz, eu não vim negar a lei, eu não vim desprezar a lei, eu vim cumprir. Ele cumpre obedecendo plenamente. O comentarista bíblico disse que Jesus cumpre a lei de 4 maneiras. Primeiro, ele cumpre a lei em seu ensino. Jesus revela o significado dos mandamentos de Deus. Jesus não enfraqueceu a lei, pelo contrário. Jesus libertou a lei da jaula em que os fariseus haviam aprisionado. Jesus deu o ensino espiritual. Jesus ensinou de maneira clara, verdadeira, espiritual, o sentido da lei. Os fariseus achavam que a lei dizia apenas respeito ao aparente, ao exterior. Jesus vai dizer que a lei é espiritual, é o espelho de Deus para a nossa alma. Jesus cumpriu a lei em suas obras e em seu estilo de vida. Jesus obedeceu ativamente à lei do Senhor. Ele disse em João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Hebreus 10:7, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Jesus ensina perfeitamente a lei, ele se submete perfeitamente à lei. O primeiro Adão rejeitou a lei, as ordenanças do Senhor. O segundo Adão, Jesus Cristo, plenamente se submeteu à vontade do Pai, de maneira perfeita, santa e absoluta. Jesus cumpre a lei em sua morte. Ele se submeteu ao juízo de Deus contra o pecado. Ele na cruz satisfez plenamente a justiça de Deus. Jesus obedece de maneira ativa os mandamentos e também de maneira passiva quando se submete às exigências da lei. A lei dizia, aquele que pecar certamente morrerá. Jesus jamais pecou, ele plenamente, perfeitamente obedeceu à lei do Senhor. Ele deveria ter então, no final de sua vida, recebido os benefícios e os privilégios de uma vida santa e obediente. Mas em vez de receber
os privilégios e os benefícios de uma vida santa e obediente, Ele transfere para nós os privilégios e leva sobre si a nossa maldição, o nosso castigo, a nossa culpa, o escrito de dívida. Ele levou sobre si e com Ele foi pendurado naquela cruz para que a justiça fosse satisfeita e a obra redentora em Cristo Jesus fosse plenamente cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, Jesus ensina também sobre a função da lei. Verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Depois que Jesus afirma de maneira muito clara a validade da lei e o cumprimento que Ele faz da lei, Ele agora aponta para nós, aponta para os seus discípulos e diz estas palavras registradas no versículo de número 19. Eu vou ler novamente. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e considerar, esse será considerado, ou melhor, observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus afirma o seguinte: o indivíduo que não se mostra comprometido com os mandamentos do Senhor, prova indigno do reino de Deus. Todas as bênçãos que recebemos no reino de Deus, irmãos, é fruto da graça. Jesus concede bênção aos pobres de espírito. Jesus concede bênçãos aos quebrantados. Jesus concede bênçãos aos mansos. Mas o que Jesus enfatiza no versículo de número 19 é que de fato eu mostrarei que recebi a graça transformadora se de fato eu participo do reino como alguém comprometido em obedecer os mandamentos. Não é a minha obediência que me torna cidadão do reino de Deus. Não é a minha obediência que garante o desfrute das bênçãos da salvação. Quem garante a entrada no reino é a obra de Cristo no poder do Espírito. Quem garante as bênçãos da salvação na vida de qualquer crente na face da terra é o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas quem foi salvo pela graça, transformado pelo Espírito, frutifica em santidade, frutifica em obediência. Mostra que de fato é um cidadão do novo reino, que foi liberto da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, não para a libertinagem, mas para a liberdade no Senhor, em santidade. O que Jesus nos mostra é que evidenciamos que de fato somos participantes do reino de Deus, quando vivemos aqui e agora uma vida comprometida com os seus mandamentos. Os que observam os mandamentos mostram claramente que são cidadãos do reino de Deus. Os que observam os mandamentos mostram claramente que são membros reais e espirituais da igreja, hoje e eternamente. Diga amém. Você é cidadão deste reino. Você foi salvo pela graça, atraído pelo poder de Deus. Você teve os seus pecados perdoados, sua vida transformada. Esta é a primeira pergunta. Mas a segunda pergunta é: será que eu e você temos de fato, a cada dia, em todo lugar, demonstrado que somos cidadãos deste reino, vivendo uma vida de compromisso com os mandamentos do Senhor, de submissão à palavra de Deus?
nossa posição, o lugar no reino de Deus, será definido pelo nosso zelo, pela lei de Deus. Não somos salvos pela lei, somos salvos por Cristo. Mas o Cristo que nos salva, nos presenteia com a lei, mostrando que a lei de Deus revela o caráter de Deus, a vontade de Deus para o seu povo liberto. Por isso que ao lermos Êxodo capítulo 20, por favor. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 20, verso 1. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O que é que Jesus quer mostrar ao seu povo? No verso 2, saibam quem vocês são. Vocês foram libertos. Vocês eram escravos, humilhados, oprimidos por Faraó. Mas de maneira graciosa, poderosa e soberana, eu cheguei naquele lugar e os resgatei e os libertei. Espiritualmente é a mesma verdade aplicada a mim e a ti. Estávamos aprisionados no Egito. Éramos humilhados pelo Faraó, pelo pecado. Mas o Senhor, como está escrito em Lucas 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos no Egito. Ele foi ao nosso encontro. Ele foi como Moisés e lá liderou a libertação. E muito maior do que Moisés, porque ele garantiu plena libertação. Mas logo em seguida, no verso 3, ele diz: libertos por mim, não terás outros deuses diante de mim. Libertos por mim, verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Libertos por mim, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Libertos por mim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, lembre-se que você é liberto, não para ser escravo do dinheiro e do trabalho. Você é liberto para dedicar a sua vida ao culto. Não despreze a adoração, não despreze o ajuntamento solene, não despreze o santo culto. A vida não é só correr atrás das coisas que esse mundo oferece, seja entretenimento, seja dinheiro. A vida é adoração, a vida é gratidão. Libertos para adorar, libertos para agradecer, libertos para priorizar o reino de Deus. Libertos para, verso 12, leia comigo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Libertos, verso 13, para não matar. Libertos para não adulterar. Libertos para não darem falso testemunho. Libertos para não cobiçarem. É isso que Jesus está reafirmando em Mateus capítulo 5. Ele está dizendo que nós fomos libertos, perdoados e nos tornamos filhos de Deus, discípulos de Jesus, cidadãos do reino, para nos comprometermos com a vontade daquele que nos libertou e evidenciarmos de fato e de verdade, de maneira real, pessoal, familiar, histórica, que a graça de Deus, o poder do Espírito invadiu a nossa alma, transformou a nossa vida e nos capacita a viver uma vida de santidade, de obediência, de compromisso, obedecendo e proclamando, obedecendo e ensinando. Ensinando com os lábios, ensinando com a atitude, com o comportamento. Voltemos para Mateus, texto base, capítulo 5. Por isso que ele diz, e aí fica melhor de nós entendermos o versículo 19. Peço que os irmãos leiam junto comigo, por favor. Mateus 5,19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado
seja, Jesus está dizendo, se você não observa e não ensina, você se mostra indigno do reino. Mas se você observa e testemunha, você tem se mostrado digno deste reino, aonde prevalece a graça e o poder do Espírito Santo. William Hendricks disse, o posto ou a posição nesse reino dependerá do respeito pela santa lei de Deus. Em quarto lugar, Jesus ensina sobre a espiritualidade da lei. Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está combatendo, irmãos, essa graça barata que está sendo vendida, que se chama de evangelho, mas não é evangelho nenhum, porque não muda as pessoas, não liberta. Jesus faz com que possamos dizer, as coisas velhas já passaram, e nele tudo se faz novo. O que é que está sendo dito por aí? Você tem Jesus e continua a mesma coisa, nas mesmas práticas, nos velhos pecados. Não, esse não é o Jesus que se revela pela palavra de Deus. O Jesus que se revela pelas Escrituras é um Jesus libertador, transformador, poderoso, que nos faz ser o que nós não éramos. Nos faz ser novas criaturas, vivendo para o seu louvor e para a sua glória. Por isso que a exigência é alta, porque o poder é excelente e a obra é grandiosa. Jesus não nos nivela, Jesus, irmãos, não nos nivela por baixo. Ele coloca-nos num lugar de excelência e exige de nós uma vida excelente. Como tenho dito nesta manhã, nós não somos salvos pela obediência à lei. Nós somos salvos por quem? Por Cristo. Nós somos salvos por quem, igreja? Mas o Cristo que liberta nos capacita a obedecer e frutificar. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram um grupo de judeus religiosos muito zelosos, muito exigentes consigo mesmos. Jesus então, em Lucas 18, irmãos, ele vai nos falar sobre o que era a justiça dos escribas e fariseus. Porque ele está dizendo, se a vossa justiça não exceder. Então, para que eu entenda que a minha justiça precisa exceder, eu preciso entender um pouco o que era a justiça dos fariseus. John Wesley, comentando o texto de Lucas 18, versos 19 a 14, ele afirma, à luz desse texto, que a justiça dos escribas e fariseus se manifestava em três aspectos. Primeiro, os fariseus desejavam ser diferentes. Por isso que a palavra fariseu é de um radical na palavra original que é separado. Da ideia de separatistas, ou seja, eles não queriam ser iguais a todo mundo. Eles queriam ser diferentes. O que é que Jesus disse? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Olha o que Wesley falou. Não temos com frequência mais medo de estar fora da moda do que fora da vontade de Deus? Um cristão não deve ser como os outros homens. Deve ter a coragem de ser diferente. Deve ser um exemplo. Não pode querer seguir a multidão. O costume e a moda não podem ser seus deuses. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Eles queriam ser diferentes pela motivação errada. E muito mais eu e você precisamos e devemos, no poder do Espírito, sermos diferentes.
no pensar, no falar, no olhar, no ir e vir. Eu sou diferente. Outrora trevas, hoje sou luz. Outrora apodrecendo no mundo, hoje sou sal. Outrora escravizado por manias, por pecados, por comportamentos destrutivos, mas agora liberto pelo Senhor, para viver uma vida diferente. Mostre diferença, seja diferente, manifeste a luz. Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos memorizar essa frase do verso 20? Vamos juntos mais uma vez? Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu vou dizer só a primeira parte e os irmãos completam. Se a vossa justiça segundo ponto sobre a justiça dos fariseus, eles usavam os meios de graça. Eles não desprezavam. Se você ler Lucas capítulo 18, diz que eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles eram zelosos. Eles faziam pela motivação errada. Mas nesse sentido eles não estavam sendo hipócritas. Eles jejuavam. Eles oravam. Eles meditavam. Eles queriam ler a Bíblia, ir ao culto. Quantos hoje em dia, meus amados irmãos, têm desprezado os meios da graça? A palavra não é lida, não é meditada. O santo culto tem sido trocado por muitas outras opções que esse mundo tem oferecido. Como é fácil desprezarmos o santo culto, o ajuntamento solene. Mas os fariseus, eles buscavam ser zelosos na adoração. E o que é que Jesus diz? Se a vossa não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se eles não menosprezam os meios de graça por motivações erradas, eles não desprezam por motivações erradas, muito mais eu e você que temos as motivações corretas. Porque sabemos quem somos, libertos pela graça, salvos por Cristo. E deveríamos nos expor muito mais, de maneira muito mais intensa, apaixonada pelos meios que o próprio Deus estabeleceu para alimentar a minha alma, edificar a minha vida, me capacitar para a missão. Outro, Lucas 18, depois você lê em casa. Eles queriam ser diferentes. Eles eram zelosos nos meios da graça, jejum, oração, leitura bíblica. Mas eles também eram zelosos no dízimo. Diz que eles davam o dízimo de tudo. Eu estava estudando esse texto e eu encontrei um comentarista bíblico que dizia, irmãos, que os fariseus, eles dedicavam 1/5 dos seus rendimentos anuais, 1/5, ou seja, 20% do que eles conquistavam em termos de recurso para dedicar à manutenção do culto e à obra de filantropia. Portanto, eles trilhavam o caminho da generosidade. E o que é que Jesus diz? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que é que acontece? Jamais entrareis no reino dos céus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente é salvo pelo dízimo que dá? Jamais, Jesus não disse isso e também eu não estou dizendo. Nós somos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Mas quem é salvo pelo sangue da cruz do Calvário foi liberto do pecado, da avareza, da mesquinharia. Ele se torna gracioso, generoso. Ele entende que o que tem, o que conquistou é para desfrutar e para abençoar. E às vezes, irmãos, como é difícil trilharmos esse caminho. Porque muitas vezes estamos sendo aprisionados e consumidos pelo consumismo terrível e pecaminoso que tem imperado neste mundo caído.
Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Quem entendeu o que era a justiça dos escribas e fariseus, diga amém. Como tem estado o meu nível e o teu nível de excelência? Nos meios de graça, numa vida diferente, na generosidade, na mão que se estende, na luta contra o individualismo, o egoísmo. Mas como é possível, irmãos, a nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus? Porque eles eram um nível muito alto. Como é possível superar? Como é possível exceder? Só é possível de duas maneiras. Primeiro, sabendo que a justiça que temos, a justiça que possuímos, foi dada por Jesus a nós. Ela é alheia a nós. Nós não geramos de dentro para fora, nós recebemos por graça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E a justiça conquistada por Jesus em sua vida e em sua morte, ressurreição e glória, é superior a qualquer tipo de justiça que um ser humano possa produzir aqui na terra. E era isso que os fariseus não entenderam. Eles não entenderam que a justiça elevada, a justiça superior, é a que é dada a nós por graça em Cristo Jesus. E eles não podiam confiar em suas obras, em seus méritos, apesar da importância delas. Elas não são suficientes para nos reconciliar com os céus, perdoar os nossos pecados e nos dar verdadeira esperança. Só Jesus Cristo é capaz de garantir perdão, real salvação, verdadeira vida e vida abundante. Eu preciso confiar em Jesus, eu preciso me voltar para Jesus, eu preciso confiar plenamente que Ele cumpriu as promessas, que Ele realizou todos os símbolos, descrições e profecias necessárias que garantem redenção eterna. Mas em segundo lugar, a nossa justiça pode ser superior, pode exceder a dos escribas e fariseus, porque através de Jesus, no poder do Espírito, recebemos um novo coração. Através de Jesus, no poder do Espírito, somos capacitados a produzir em nossas vidas uma justiça verdadeira, espiritual e profunda. Somos capacitados a trilhar o caminho da santidade, da generosidade, do fazer a diferença, de utilizar os meios de graça. Pelo poder do Espírito, firmados na obra de Cristo, podemos sim produzir uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, não meramente de aparência, de superficialidade. Era esse o combate de Jesus contra os fariseus, a motivação errada. E muitas vezes achar que apenas o aparente seria suficiente. Por isso que eles são chamados de sepulcros caiados, invejosos, apesar de religiosos. Porque muitas vezes, por esse excesso de zelo, eles estavam apenas preocupados com os ritos, com os deveres externos da religião, pensando que a salvação é por obras e por méritos. Mas a nossa justiça pode exceder, porque recebemos de Jesus a justiça e somos capacitados por Jesus para vivermos uma vida para o seu louvor e sua glória. Somos chamados a uma vida de santidade sincera, profunda. William Hendricks disse: a justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a santa lei de Deus. E o outro comentarista disse: a verdadeira marca de um crente é que ele esteja demonstrando sua fé diante das obras. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você que tem ouvido essa mensagem, saiba que só Jesus é a sua justiça, seu sacerdote, seu holocausto, seu salvador, seu cordeiro substituto, seu profeta, seu templo, seu rei.
Eu vim para cumprir a lei. Você tem um sacerdote, uma oferenda perfeita, um libertador real. Venha para Jesus. Não trilhe outro caminho. Só Ele é o cumprimento da palavra, o amém de Deus, a obra perfeita, o garantidor de vida. Ouça e venha. Ouça e abandone o legalismo, o orgulho, o achar que por obras e méritos você vai satisfazer a justiça. Ouça, arrependa-se de seus pecados e venha para Jesus. Nele há suficiente obra, poderosa obra, garantidora obra de salvação, perdão de pecados e libertação. Venha para Jesus. Não faça como os fariseus, que confiaram mais nas leis, na força do seu braço. Somos fracos, incapazes. Só Jesus nos fortalece. Só Jesus nos vivifica. Só Jesus nos liberta. Venha para Jesus. E você, meu irmão, que já teve um encontro com Cristo, Ele satisfez a tua alma, perdoou os teus pecados, mudou o teu coração. Se isso já aconteceu na tua vida, trilhe o caminho da gratidão, da adoração. Você que teve um encontro com esse Jesus, que por intermédio das obras da sua vida, você evidencie uma vida transformada. Antes, incapazes, mas agora, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Palavras de Jesus, que ouçamos com fé e fervor, e que possamos dizer: Senhor, graças te dou, porque pela graça sou salvo, mas sou salvo para viver uma vida que cresce mais e mais em justiça, honestidade, santidade, adoração e gratidão. Mostre para esse mundo quem de fato você é em Cristo Jesus e no poder do Espírito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, é a tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração atento à tua voz, que esta palavra não apenas alcance a nossa mente, mas que desça para o nosso coração e transforme mais e mais a nossa vida, em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Deus abençoe.